Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Lília. Que bom ter vocês aqui. Hoje à noite nós vamos falar aqui sobre um assunto que nós que somos mães já passamos, né, por esse processo da gravidez, do parto, do puerpério. E muitas vezes a gente não teve orientação sobre alguns direitos, algumas questões importantes, né? E a minha proposta é fazer essa live hoje para deixar ela gravada. Boa noite, pastora Vilma. Muito bom ter você aqui. Para deixar essa live gravada para que possa ser assistida por outras gestantes, por outras mães que estejam precisando, né, de tirar as dúvidas e de ter as informações. Em primeiro lugar, queria falar sobre o Manual dos Direitos da Gestante e da Puérpera, que é um material gratuito, que ele basicamente traz um compilado dos mais importantes direitos que a mulher tem nesse período. Se você ainda não teve acesso, eu peço que você entre lá no meu Instagram, lá no meu perfil, e você curta a postagem onde tem sobre o lançamento e siga lá as regras para poder acessar, que é curtir a postagem, seguir o meu perfil e marcar 2 amigos. Essa é a maneira que eu encontrei para alcançar o máximo possível de pessoas, né, através desse pequeno manual. E no sumário, então, eu coloquei... primeiro eu fiz uma apresentação e em seguida eu coloquei sobre os direitos no período do pré-natal, em seguida no parto e no pós-parto, né? O pós-parto, inclusive, é considerado até 40 dias depois do parto. E os seus direitos também no seu ambiente de trabalho, na sua vida diária e no ambiente da família. Então, foram esses os principais tópicos que eu coloquei para esse manual. E hoje à noite eu separei para a gente conversar sobre o pré-natal, o parto, o pós-parto, e eu vou tentar também trazer algumas coisas do trabalho em relação aos direitos trabalhistas dessa mulher. A gente não vai conseguir exaurir, mas a intenção é trazer um pouquinho de esclarecimento e qualquer dúvida. Quem está ao vivo pode perguntar e quem estiver assistindo depois pode me mandar a pergunta pelo direct, que eu vou estar à disposição. Então, começando pelo período do pré-natal, né? É importante que você saiba, em primeiro lugar, que existe o pré-natal oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, se você tem o seu plano de saúde, se você tem condições de fazer o seu pré-natal com um obstetra que você conhece, né, que você já confia, ótimo. Mas se você não tem a cobertura de um plano de saúde, qualquer que seja, você tem todo o direito ao seu pré-natal gratuito e de qualidade pelo Sistema Único de Saúde. Também uma coisa muito importante de a gente lembrar é a questão da discriminação, né? Então, assim, às vezes a gente escuta algumas mães, algumas gestantes falando de discriminação por classe social, ou por conta da cor da pele, ou por conta de condição de pessoa com deficiência, né? Então, muitas vezes a mulher ela sofre discriminação na hora do atendimento, é colocada ali, às vezes até em trabalho de parto, é colocada no corredor, né? A gente sabe de histórias de mulheres que dão à luz, às vezes, no corredor, até já chegou a acontecer na calçada do hospital. É bom que vocês saibam que esse tipo de situação é completamente abusiva e que cabe judicialização, cabe ação indenizatória contra
o ente, né? No caso, que pode ser o ente municipal ou o ente estadual ou federal, dependendo de qual seja o hospital. Então, isso é muito importante, tá, gente? A gente não pode aceitar a discriminação contra a mulher por qualquer característica dela, né? Hoje em dia a gente precisa levar as pessoas a se conscientizarem, quer pela informação, quer pela punição. No caso, a punição é a ação de danos morais. Um outro direito importante que você precisa conhecer é o direito que está previsto lá na Lei 8.069, de 90, que inclusive eu dou essa dica para vocês: leiam o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Leiam primeiro porque vocês vão conhecer os direitos dos filhos de vocês, mas também vocês vão conhecer os seus direitos, porque no início do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem vários direitos que são para as gestantes, né, e para as mães. Então, é bem interessante que você conheça, né? Um desses direitos está lá no artigo 8º, que é o direito de conhecer a maternidade em que você vai ter o seu parto. Agora, nesse período do coronavírus, algumas maternidades estão fazendo virtualmente. Você entra em contato com a maternidade, eles fazem uma espécie de tour virtual, né? Mas assim, a intenção é que você se sinta mais segura, que você saiba qual é o ambiente que você vai ter esse parto, né? Se existe inclusive uma sala preparada para o parto normal, que existem maternidades que têm essa sala com uma condição melhor para o parto normal acontecer, que é o desejo de muitas mães, né? Inclusive, uma das informações que eu queria trazer hoje para vocês é exatamente essa, né? Que muitas mãezinhas falam comigo, né? Sobre a questão da cesariana e do parto normal. Qual é o meu entendimento sobre esse assunto, né? A escolha é da mulher, mas essa escolha tem que ser tomada de uma maneira informada, muito bem informada. Então, é preciso que essa mulher tenha acesso às informações sobre quais são os benefícios e os riscos associados ao parto cesáreo e também o parto normal, porque o parto normal também tem lá os seus riscos, né? Mas os médicos, né? Eu sou advogada, não sou médica, mas a gente pesquisando, lendo a respeito, os médicos sempre falam que os riscos associados ao parto cesáreo são maiores, porque é uma cirurgia, né? E por ser uma cirurgia, traz riscos inerentes a isso, né? Então, é necessário que a mulher seja bem informada e que ela possa tomar essa decisão, né? Mas o parto normal, ele é, de fato, o maior desejo das mulheres. Tem uma pesquisa que eu coloquei aqui para vocês no manual, que é a pesquisa Nascer no Brasil. Essa pesquisa, ela constatou que 88% dos partos na rede privada são por cesariana e 46% na rede pública. Então, isso já coloca o Brasil, assim, num ranking bem alto em relação às cesarianas no mundo, né? A Organização Mundial de Saúde orienta que seja no máximo 15% desses partos. Então, a gente está numa marca bem elevada. Então, nessa live eu não vou me deter muito nos motivos por que existem tantas cesáreas. A gente pode deixar isso para um outro bate-papo, um outro momento. Mas, de fato, é necessário que a vontade da mulher seja respeitada sempre que a saúde dela permitir, né, que ela tenha esse parto normal. E sempre eu gosto de reforçar: se você se sentir lesada, se você sentir que está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso no momento do atendimento, no parto ou no pré-natal, você pode buscar, em primeiro lugar, a ouvidoria do hospital para fazer uma denúncia, né? A gente também tem o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100,
e o Ligue 180, que é específico para as mulheres, onde você também pode fazer uma denúncia e você também pode procurar a justiça e pedir uma reparação por danos morais. Dependendo do que acontecer com você, você pode pedir reparação também de danos estéticos. A gente tem casos de mulheres que sofrem lesões no seu corpo, lesões por negligência ou por imperícia, né, do profissional, e dependendo então do seu caso, além dos danos morais, os danos estéticos também podem ser requeridos. Então, é isso. Uma outra coisa que eu destaquei aqui é em relação ao termo parto humanizado, né? O parto, ele deve ser humanizado independente da via de parto. Então, se o seu parto for parto normal ou cesariana, ele deve ser humanizado, ou seja, você deve ser bem acolhida na maternidade, você tem acesso aos métodos lá não farmacológicos e também farmacológicos para o alívio da dor, você tem direito ao seu acompanhante, né? Uma coisa bem importante de destacar, que a lei também garante que você tem esse direito a um acompanhante durante o seu trabalho de parto e pós-parto. Então, algumas pessoas podem dizer, mas agora no período do coronavírus, como é que fica? É muito complicado, porque esse período que nós estamos vivendo agora, parece que todos os direitos, ou uma grande parte dos direitos, aparentemente eles ficam em suspensão, assim. Isso é muito complicado, né? Eu entendo que cada caso que acontecer precisa ser avaliado, né? Porque a gente não pode simplesmente negar todos os direitos da mulher e dessa criança simplesmente por conta de regras abusivas da maternidade ou do hospital. Então, a princípio, fique com essa informação, né, de que você tem o direito ao seu acompanhante. E esse acompanhante não precisa necessariamente ser o pai da criança. Pode ser ele, pode ser uma irmã, uma amiga, sua mãe, uma pessoa que você escolher, é da sua escolha. Vamos ver aqui o que mais. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu pesquisei para escrever sobre esse assunto é em relação ao apoio psicológico. Por quê? Foi uma coisa que eu precisei, por exemplo, né? Eu precisei, sim, eu tive depressão pós-parto. Para quem não conhece a minha história, eu tive um parto muito prematuro, de 25 semanas de gestação. Então, na maternidade onde meu filho nasceu, havia uma psicóloga que pôde me atender em alguns momentos. Isso foi de extrema importância para que eu conseguisse superar toda a dificuldade do parto prematuro. Inclusive, eu trouxe o meu livro que eu publiquei no final do ano passado, é esse aqui, Eu Sou Mãe de um Milagre, que é onde eu conto um pouco dessa história do nascimento do Rafael, que nasceu de 25 semanas com um pezinho de 680 gramas e passou lá os seus 4 meses na UTI neonatal. E eu conto essa história nesse livro, tá? Quem tiver interesse de conhecer a história, pode me falar comigo no direct também. Então é isso, o apoio emocional, o apoio psicológico é muito importante e também é um direito seu que está previsto lá também é no ECA que está previsto. Foi uma alteração de 2009, através da Lei 12.010, onde ele fala que tanto no período da gestação como no período puerperal você tem o direito à assistência psicológica. Então, achei bem bacana essa informação. Em relação ao trabalho, existem muitos direitos envolvidos com o trabalho, né? Com o ambiente de trabalho. Nesse manual eu resolvi focar nas trabalhadoras regidas pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, existem várias categorias, né? Existem as servidoras públicas. Dentro das servidoras públicas tem as federais, estaduais, municipais. Tem as trabalhadoras autônomas, que
Algumas, inclusive, recolhem para a Previdência Social, se esse é o seu caso. Então, tudo que eu escrevi no manual se aplica a você. Mas existem trabalhadoras autônomas que não contribuem para a Previdência, que têm outro tipo de previdência ou que realmente não tem nenhuma, que isso é bem complicado, né? No caso de doença, invalidez, fica bem difícil a situação. Mas o meu foco realmente foi na CLT. Uma das coisas que eu coloquei, e aí é direito da mulher mesmo, é que o patrão, o empregador, ele não pode exigir um atestado de gravidez ou de esterilidade no momento que ele for te contratar. E nem depois que ele te contratar. Esse é um assunto que é um assunto privado, se você está grávida ou não, ou se você já fez uma laqueadura ou não, isso não diz respeito ao empregador. Então, é muito importante você saber isso, porque é uma ação abusiva desse empregador que merece, né, uma repreensão, inclusive judicial. Uma outra informação importante é sobre a estabilidade no emprego. Essa foi uma conquista muito importante para as mulheres, que aconteceu depois que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, que é a estabilidade desde o início da gravidez até 5 meses depois do parto. Então, a sua licença maternidade são 120 dias, mas a sua estabilidade vai para além da sua licença maternidade, que 120 dias seria aproximadamente 4 meses, né? Então, seriam até 5 meses após o parto. Se você estiver de aviso prévio, inclusive, você não pode ser demitida. Foi uma maneira de proteger realmente os interesses dessa criança que está ali para perto de nascer, ou então que já nasceu, para que essa mulher tenha renda, tenha condições de arcar com as despesas, né? Uma outra coisa importante que a legislação prevê são as faltas ao serviço para ir ao pré-natal. A legislação fala que você tem direito a se ausentar para a realização de exames e consultas do pré-natal por até 6 vezes. Mas se você precisar de mais do que 6 vezes, né, você pode pedir um comprovante de que você foi fazer uma consulta e levar isso lá para o seu trabalho para poder abonar suas faltas. Então, não deixe de fazer o pré-natal por conta de pressão do trabalho, porque isso pode trazer consequências irreversíveis para o seu bebê. Existem alguns exames, né, como é o exame a morfológica do primeiro trimestre, por exemplo, que vai mostrar se o seu bebê ele tem alguma síndrome ou malformação. Em alguns casos, você pode até já intervir durante a gravidez, tomando alguns tipos específicos de vitaminas e medicamentos. Então, não deixe de realizar seu pré-natal por pressão do seu ambiente de trabalho. Se organize para você cuidar da sua saúde, né? Uma outra coisa importante em relação ao pai da criança, a CLT prevê que o pai da criança pode se ausentar do trabalho sem prejuízo do seu salário por até 2 dias para acompanhar a companheira, a esposa no pré-natal. Então, é uma forma dos pais estarem participando mais, né? O que mais que a gente trouxe aqui? Em relação a ser transferida de setor, então, se você trabalha num ambiente que é insalubre, ou que é perigoso, ou que traz algum risco, né, para sua gravidez ou para o momento da amamentação, você tem direito a ser transferida de setor, né, para um setor mais administrativo, onde você vai, de repente, não vai precisar trabalhar em pé o dia inteiro, ou manuseando medicamentos, enfim. Você vai ter esse direito a pedir transferência. E você também tem o direito de voltar para a sua atividade depois que passar esse período da gravidez e da amamentação. Então, converse com seu empregador sobre essa possibilidade. Em relação à amamentação, a gente sabe que existe um grande desestímulo para que as mulheres amamentem. Primeiro porque no ambiente de trabalho, às vezes, não tem um espaço adequado para essa mulher
amamentar o seu filho ou até mesmo realizar a ordenha manual ou com uma bomba elétrica. Então, é importante a gente saber que a legislação te garante 2 períodos para amamentação. 2 períodos de 30 minutos na sua jornada de trabalho. Então, se você trabalha 8 horas, você vai trabalhar 7, porque 1 hora, né, 2 períodos de 30, você vai estar amamentando o seu filho. Muitas mães preferem conversar e entrar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo do trabalho do que interromper em 2 momentos, né? Isso também é possível. Tudo isso pode ser conversado. Mas eu queria também falar para vocês que existe um projeto de lei, a gente espera que seja aprovado, né? Que fala em alimentar o bebê até, salvo engano, até 6 meses de vida, né? Porque algumas mães não conseguem amamentar o seu bebê, elas conseguem alimentá-lo, né? Com uma fórmula láctea ou às vezes até já com a introdução alimentar mesmo, as frutas e papinhas. É importante a gente ter uma solidariedade com essas mulheres, porque muitas delas tentam amamentar e não conseguem por algum motivo. Então, a lei é um pouco restritiva quando fala de amamentar. E existe um projeto de lei para que seja alimentar o bebê até 6 meses, né? A gente espera que essa lei seja aprovada. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu destaquei para vocês que a licença maternidade, segundo a CLT, ela é de 120 dias, mas ela pode chegar a 180 dias, que dá, né, em meses seriam 6 meses de licença, quando a empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã. Vocês podem pesquisar, esse projeto é um projeto que ele dá algumas isenções fiscais para a empresa, o governo dá algumas isenções de impostos para que essa empresa possa arcar com os 60 dias que amplia, né, da licença maternidade. Então, é um projeto bem bacana. Se o seu empregador não conhece, de repente você pode levar essa informação para ele. Uma coisa interessante que eu destaquei aqui, que é um assunto muito especial para mim, é em relação à ampliação da licença maternidade no caso do parto prematuro. O que acontece? Quando o parto é prematuro ou quando acontece alguma intercorrência no seu parto e o bebê precisa ficar internado na UTI, a sua licença maternidade já começa de imediato. Isso, a princípio, é algo muito bom, porque você já fica coberta pelo seu... Você recebe o salário maternidade e você não precisa ir trabalhar, você fica de licença. Mas, por outro lado, como a sua licença já está transcorrendo, quando o seu filho tiver alta hospitalar e que você efetivamente for para casa, muitas vezes você vai sentir o prejuízo que isso te causou, porque você não teve condições de amamentar, alimentar o seu filho, trocar a fralda, colocar para dormir, dar o banho, enfim, todas aquelas atividades inerentes à maternidade. Você não faz isso quando seu bebê está internado, né? Quem faz são os profissionais de saúde. Então, por conta disso, muitas ações judiciais foram propostas para que a licença começasse a ser ampliada pelo número de dias da internação. Nós não temos ainda uma lei aprovada que garanta esse direito, mas o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação esse ano, que foi a ação direta de inconstitucionalidade número 6327. Eu gosto, inclusive, de falar o número, porque quando a gente pesquisa na internet, a maioria dos jornais, né, das páginas de notícia, não fala qual é o número do processo, e aí fica difícil da gente verificar. Mas no manual que eu elaborei, eu coloco o número da ação e ainda coloco também o link da decisão completa para você ler e você realmente verificar que isso foi decidido, certo? Então, na decisão, resumindo para vocês, né, foi
definido que a licença hospitalar a licença maternidade vai começar a ser contada a partir da alta hospitalar do bebê ou da mãe, o que ocorrer por último, né? Existem casos que o bebê tem alta e a mãe, né, continua internada por algum motivo. Então, essa foi a decisão. E essa decisão é válida para os casos que superarem 2 semanas de internação. Por que 2 semanas? Porque a legislação já prevê que você tem direito a aumentar a sua licença maternidade em 2 semanas antes do parto ou depois do parto por alguma questão de saúde. Então, você já tem esse direito garantido na CLT. Se você precisar de mais tempo, aí você pode judicializar, né? Você pode pedir isso na justiça e existe uma grande chance de você conseguir. Essas são as principais causas que eu tenho acompanhado, né? Inclusive. E realmente, não vou dizer 100%, mas a maior parte realmente os juízes concedem. Uma outra questão que eu trouxe é se você for estudante, né? Você engravidou, como é que vai ficar o seu curso, né? Você tem direito, durante a sua licença maternidade, de ter o trancamento das suas atividades escolares, acadêmicas, para você não vai perder o seu semestre, você não vai perder o que você estudou. Você tem direito, no período da licença, a ter esse trancamento e aí depois você retoma. E quando você estiver no 8º mês de gestação, você já pode fazer atividades em casa, atividades escolares em casa. Hoje, com essa questão do coronavírus, ficou até mais fácil, porque todas as escolas e universidades já se adaptaram ao ensino remoto, então ficou até mais fácil. Por fim, eu destaquei aqui que o seu salário maternidade precisa ser de igual valor ao seu salário mensal, ao que você recebia no seu contra-cheque. Não aceite redução de salário, certo? Se houver isso, é ilegal, abusivo, você pode questionar, inclusive, na justiça também. Então, pessoal, são esses os direitos que eu destaquei. O manual traz outros direitos. Eu peço a vocês que entrem lá no meu Instagram. Eu acredito que em breve eu vou colocar o manual para ser baixado num link lá na minha bio, já para ficar mais fácil, mas por enquanto eu estou fazendo dessa maneira para conseguir alcançar mais pessoas através das marcações de outros perfis que vocês estão fazendo. Então, eu estou pedindo para você marcar 2 amigos lá nos comentários, justamente com a intenção de mais pessoas receberem esse material. Então, eu conto aí com o apoio de vocês, tá? Eu já estou caminhando para encerrar. Eu só queria agradecer a presença aqui do Júlio, que entrou aqui por último, da Patrícia, minha amiga querida. Queria agradecer Criança Feliz BR, a Isabela Castro, uma amiga também muito querida, Benício Aguiar, Mayra Balbino. E eu já tinha agradecido a pastora Vilma e a Lília, também são muito queridas para mim. Então, muito obrigada pela participação de vocês e eu estou à disposição para qualquer dúvida e para qualquer orientação que precisar, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe. Boa noite. Obrigada.